Nesse instante, nós vamos agradecendo a oportunidade de estarmos aqui nessa noite, juntos, reunidos, para receber o passe espiritual, esse estudo de Emmanuel que nós fazemos todas as semanas. Nós vamos assim elevando os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, nosso irmão maior, nosso mestre, nosso guia, nosso modelo. Para que todos nós, onde quer que estejamos, possamos receber a ajuda que necessitamos nessa noite. Que os nossos lares possam ser imersos em ondas de luz, de paz e de amor. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos receber, Senhor, ao decorrer desse nosso encontro, toda a ajuda necessária para que nós tenhamos a saúde física, mas principalmente a saúde espiritual. E assim nós vamos pedindo permissão para o nosso encontro dessa noite. Graças a Deus. Bom, como vocês já sabem, quarta-feira é o dia do nosso encontro, é o dia que nós estudamos Emmanuel, junto com Emmanuel, o Novo Testamento. E os capítulos que são escolhidos, eles são escolhidos ao acaso. Então, nós somos inspirados para toda semana um certo capítulo, e o capítulo de hoje realmente mexe bastante com a forma como a gente vê a vida. O título é Contempla Mais Longe, capítulo 72 do livro Pão Nosso. E a gente sabe que o que Emmanuel faz é ele retira uma frase, uma pequena sentença do Novo Testamento, um versículo só. E desse versículo ele desenvolve e cria um capítulo inteiro dentro do livro. E o capítulo dessa noite fala sobre esse versículo que foi colocado por Lucas. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão. Dito por Jesus. Quando eu estava estudando esse capítulo, eu percebi a forma organizada de Emmanuel de desenvolver esse tema. Basicamente, ele está querendo dizer o que todos nós já ouvimos. Da mesma forma que você mede os outros, você será medido. Mas ele faz um encontro dessas palavras de uma forma diferente. Primeiro, ele começa com 4 sentenças, mostrando para nós que cada um de nós enxerga o mundo de acordo com a nossa verdade. Então, começa assim o capítulo. Para o esquimó, o céu é um continente de gelo, sustentado a focas. Para o selvagem da floresta, não há outro paraíso além da caça abundante. Para o homem de religião sectária, a glória de além-túmulo pertence exclusivamente a ele e aos que lhe afeiçoam. Para o sábio, esse mundo e os círculos celestiais que o rodeiam são pequeninos departamentos do universo. Então, ele começa o capítulo mostrando que pessoas diferentes enxergam valor na vida de forma completamente diferente. Ele continua. Transfere a observação para o teu campo de experiência diária e não ouvides que as situações externas serão retratadas em teu plano interior segundo o material de reflexão que acolhes na consciência. Então, ele chega já batendo no ponto que a gente precisa ouvir, que é: a gente vai enxergar o mundo de acordo com a nossa verdade. O que tiver dentro da gente é o que a gente vai enxergar do lado de fora, não necessariamente o que existe. Ele continua. 4 sentenças de novo.
dando exemplo de emoções diferentes. Se perseverares na cólera, todas as forças em torno de te parecerão iradas. Então, eu estou focando na cólera, a única coisa que eu vou enxergar é raiva nas pessoas. Se preferes a tristeza, anotarás o desalento em cada trecho do caminho. Quando eu estou triste, tudo ao meu redor é triste, nada tá bom. Se duvidas de ti próprio, ninguém confia em teu esforço. Quando a gente duvida de nós mesmos, a gente acredita que ninguém confia na gente. Se te habituaste às perturbações e aos atritos, dificilmente saberás viver em paz contigo mesmo. Essa última, então, a gente precisava colocar num quadro em casa, né? Porque todos nós queremos paz no lar, paz na nossa família, paz no nosso casamento, paz no nosso relacionamento com os filhos, com os pais. Mas muitas vezes a gente procura essa paz brigando. E o que ele está querendo lembrar a gente é, olha só, se você fica procurando atrito, procurando problema, você não vai encontrar a paz de jeito nenhum. Aí ele continua o capítulo. Respirarás, olha só, gente, se tem uma coisa que todo mundo aqui faz, N vezes por dia, é respirar. O oxigênio é fonte de vida para todos nós. Sem oxigênio, a gente morre. Respirarás na zona superior ou inferior, torturada ou tranquila, em que colocas a própria mente. Então, ele está querendo dizer que a gente vai viver dentro daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente sente. E dentro da organização da qual te comprases, viverás com os gênios que invocas. E aí a gente lembra de Paulo, dizendo que nós todos estamos rodeados por testemunhas invisíveis, dizendo, dize-me o que pensas, eu vou te dizer com quem você está. Se detens no repouso, poderás adquiri-lo em todos os tons e matizes. E se te fixares no trabalho, encontrarás 1000 recursos diferentes de servir. Emmanuel, como sempre, lembrando a cada um de nós a responsabilidade que nós temos em relação à nossa felicidade ou infelicidade. Então, não é obra do acaso, não é sorte, não é responsabilidade da minha mãe, do meu pai, do meu cônjuge, do meu parceiro, da minha parceira, me fazer feliz. Não importa o meu estado de saúde, não importa a minha condição econômica social. A minha felicidade está nas minhas mãos. Ele termina o capítulo assim: em torno de teus passos, a paisagem que te abriga será sempre a tua apreciação, em tua apreciação aquilo que pensas dela. Porque com a mesma medida que aplicares à natureza, obra viva de Deus, a natureza igualmente te medirá. Então é como se a gente estivesse gritando palavras no meio de um penhasco, e essas palavras sendo repetidas de volta para a gente. E a vida é assim. Ela dá para a gente aquilo que a gente dá para ela. Se eu estou trazendo amargura, dor, raiva, rancor, revolta, as coisas, as pessoas, as situações que eu vou me encontrar, não está retratando exatamente esses sentimentos que eu tenho dentro de mim. Então, comentando um pouquinho, Emmanuel, como a gente sabe, ele é muito didático. Ele mostra nesse capítulo a matemática da vida, que o que a gente dá, a gente recebe. Esse convite que Jesus fala para nós trabalharmos a nossa reforma íntima, não é só pelo nosso crescimento, mas é porque à medida que nós
podamos as nossas más tendências, a gente consegue viver uma vida melhor. E eu sei, é difícil para todos nós, porque nós temos problemas no trabalho, na família, problemas de saúde, a gente se decepciona com as pessoas. Toda hora aparece uma bola cruzada que a gente não esperava, toda semana. Mas ele está querendo dizer que em todas essas oportunidades, em todas essas situações, cada um de nós escolhe quem quer ser. Se eu quero ser aquela pessoa que reclama, se eu quero ser aquela pessoa que aceita, se eu quero ser a pessoa que só pede ajuda, ou se eu quero ser aquela pessoa que encontra tempo para ajudar. Esse retrato da vida vai ser sempre uma cópia do retrato do que a gente tem dentro de nós. Quando a gente pensa na casa de uma pessoa, a gente vê uma casa do lado de fora. Se a casa está bagunçada, o jardim por fazer, a casa toda com os móveis fora do lugar, suja, a gente fica pensando, puxa vida, como alguém consegue viver numa situação como essa? Porque a gente sabe que cuidado com a casa não tem nada a ver com poder aquisitivo. Eu posso viver de uma forma muito simples, mas dentro da minha casa ser uma casa limpinha, arrumadinha. O meu jardim está bem cuidado, dentro da simplicidade. Mas o que acontece é que muitas vezes isso que a gente vê do lado de fora da casa é exatamente o que está do lado de dentro da pessoa que vive dentro da casa. Então ela se iguala, ela está espelhando do lado de fora o que ela é por dentro. Porque a gente sempre reflete para os outros aquilo que a gente acredita. Nós conseguimos, muitas vezes, enganar as pessoas nas grandes coisas, mas a gente nunca engana nas pequenas. A gente pode premeditar e falar, não, porque eu vou ser boa nesse momento, quando todo mundo estiver olhando para mim. Mas as pessoas conhecem quem a gente é, os nossos filhos veem quem nós somos, é nas pequenas atitudes. Nas atitudes que a gente mostra perseverança, que a gente mostra paciência, que a gente mostra perdão. São nesses momentos que a gente educa os serzinhos que estão ao nosso redor, nos valores que são esses valores que vão trazer felicidade para eles. Porque eu não posso exigir das pessoas que estão do meu lado um comportamento que não é o que eu tenho. Tem uma historinha bonitinha de Gandhi, que chega uma mãe e fala para ele, Gandhi, então, fala para o meu filho que ele tem que parar de comer açúcar. Aí o Gandhi falou assim, tá bom, volta daqui 2 semanas. Aí a mãe volta com o filho, sem entender direito por quê, porque ele não tinha falado nada. Eu falei, mas por que você me fez esperar 2 semanas para voltar? Eu falei, porque eu comia açúcar até 2 semanas atrás. Agora eu não como açúcar. Então eu posso falar para o seu filho, não coma açúcar. Eu não posso falar para o meu filho, não minta se eu minto. Eu não posso falar para ele, perdoe se eu não sei perdoar. Eu não posso falar para ele, me ame se eu não amo os meus pais. Eu não posso falar para ele, arruma o seu quarto se o meu quarto é uma bagunça, se a minha casa é uma bagunça. Aí ele continua, lembrando a gente que a vida é reflexo daquilo que a gente pensa. E André Luiz, para quem faz parte do nosso estudo de André Luiz nas quintas-feiras, ele repete isso incessantemente. Lembrando que a nossa mente é essa máquina geradora e receptora de energias. 24 horas por dia, 7 dias por semana, 360 dias por mês. Lembrando que com os nossos pensamentos nós criamos incessantemente. E que apesar de muitos de nós lemos esses livros de autoajuda e a ciência hoje pesquisando cada vez mais o poder do pensamento, ele fala no livro. As pessoas encarnadas ainda não compreendem as possibilidades que estão nas mãos delas através dos pensamentos que elas têm. E a gente pensa sem parar.
Quando a gente está fazendo meditação, 5 minutinhos, muitas vezes é difícil a gente parar de pensar. Porque a gente pensa mesmo quando a gente não quer pensar. A gente está parado fazendo a meditação e quando vê, poxa vida, estou pensando o que é que eu vou fazer de jantar. Ou será que alguém vai me ligar? E a mente acontece muito mais rápido do que a gente quer. Então, ele está falando para a gente, olha, transfere a observação para o teu campo de experiência diária. E não se esqueça que as situações externas são retrato do que você tem por dentro, segundo o material que você pensa. Então, tudo começa pelo pensamento. Se eu quiser ter um relacionamento mais feliz com meu marido, com os meus filhos, com a minha família, se eu quiser ter mais saúde, eu não posso pensar em doença, eu tenho que pensar em saúde. Se eu quiser ter um relacionamento melhor em casa, eu tenho que pensar na saúde do meu lar, eu mentalizar a saúde do meu lar, e não os problemas. E aí ele fala pra gente, essa mente é o espelho da alma. A gente sabe que a mente, ela não é o cérebro é um instrumento, é como se a mente fosse o pianista, ela reside no espírito, ela é carregada através de todas as encarnações. O meu corpo é um lugar onde eu estou, não é o lugar que eu sou. Quando a gente morre, o corpo deixa de pensar, porque o espírito foi retirado do corpo. Isso significa o quê? Que a mente não está no corpo. O corpo vai desaparecer, a gente enterra, semanas depois ele não existe mais. Então, esses sentimentos que eu carrego, esses pensamentos que eu carrego como espírito eterno, eu carrego aqui e lá, depois que eu deixo o meu corpinho aqui na Terra, quando eu morrer. Então, se eu tenho cólera aqui, o que vai acontecer quando eu chegar lá, depois da morte? Eu vou continuar sentindo raiva. Se eu tenho depressão, tristeza, se eu não souber tratar isso aqui, eu vou chegar lá sentindo a mesma coisa. E é por isso que a gente sabe que o suicídio não é uma resposta boa para os problemas. Porque a gente só aumenta esses problemas. Porque eles estão dentro de nós. Não adianta a gente querer fugir. O que adianta é a gente resolver. É nós colocarmos de verdade um espelho na nossa frente, fazermos aquela análise que Santo Agostinho nos recomendou há mais de 500 anos atrás, que é, pensa no seu dia, tudo o que você fez. Você fez tudo o que você podia fazer de bem? Não. O que você podia fazer diferente? Então, faça no dia de amanhã. Você fez mal para alguém? Sim. Então, vai e resolva com essa pessoa. Essa autorreflexão, que hoje está tão famosa, né? Que é o self-awareness, virou moda. Isso já foi ensinado para a gente há centenas de anos atrás, com outro nome, né? Porque a única forma de eu encontrar a minha felicidade, o meu equilíbrio, é eu me conhecendo. Eu não consigo consertar uma coisa dentro de mim se eu não souber que ela está quebrada. Então, eu preciso me conhecer. E esse conhecimento pode ser feito através da prece, dessa autorreflexão, da meditação. Eu prestar atenção aonde andam os meus pensamentos, como anda a qualidade dos meus pensamentos, o que esses pensamentos geram em termos de emoção dentro de mim, porque todo pensamento vem carregado de uma emoção, boa ou ruim. Aí ele continua, falando da importância da gente saber olhar para a nossa vida com olhos amorosos. E aí eu trouxe hoje outro tópico que está tão em voga nesses dias, que é a gratidão. Por que eu estou falando de gratidão? Porque a gratidão é a fonte, é o começo da estrada para que a gente consiga ser mais feliz. Há muitos anos atrás, eu estava passando por uma fase complicada e uma amiga minha falou para mim,
Então, por que você não faz assim? Toda noite, pensa 3 coisas que você tem para agradecer. Eu estava azeda comigo, com o mundo, com tudo. Eu falei assim, gente, eu não sei se eu consigo achar 3 coisas no dia para agradecer. Aí ela falou assim, bom, mesmo que seja uma só, mesmo que seja, ó, eu consegui tomar um banho quente. Eu fui para o escritório de carro, em vez de ter que ir a pé. Eu tinha um guarda-chuva que me protegeu da chuva. Eu estou deitada numa cama que está limpa. Uma coisa básica. Tomei um sorvete hoje. Ela falou assim, tenta encontrar as coisas mais básicas possível. Porque às vezes quando a gente está nesse lugar ruim, nesse lugar escuro, é difícil a gente conseguir ver qualquer coisa boa. A vida fica muito ruim, muito azeda. E a gente fica azeda. Eu vou te falar que nessa trajetória de anos, eu comecei com um dia, com uma vez, às vezes eu consegui achar 2 coisas boas, 3 coisas boas. E isso acaba virando um hábito da gente. E esse hábito é um hábito que faz muito bem. Porque quando a gente pensa em coisas boas, em coisas que nós podemos agradecer, a gente muda a sintonia vibratória. E essa é a chave, esse é o convite que Emmanuel está falando para a gente. Então, em vez da gente olhar para uma refeição, a gente consegue transformar essa refeição num banquete. A gente consegue enxergar que a nossa casa é muito mais do que 4 paredes, é um lar. A gente consegue enxergar aquela pessoa que veio e abriu a porta para a gente no momento de dor, ou no momento de dificuldade, ou que fez um favor para a gente como um amigo. A gente consegue olhar para os problemas que nós vivemos, porque todos nós temos problemas. Todos nós temos problemas. Todos nós vivemos num mundo de expiação e provas. Nós estamos aqui para aprender. É uma escola. Mas a gente pode olhar para esses problemas como uma oportunidade de aprendizado. E, principalmente, a gente pode lembrar que a vida é bênção. É a maior bênção que Deus podia ter dado para a gente. Por quê? Porque é aqui na terra, aqui nessa vida, é na carne, que a gente consegue se acertar com a lei do amor. Que a gente consegue encontrar aquelas pessoas a quem nós ferimos, nós magoamos no passado. E plantar uma sementinha boa para que a gente tenha um futuro melhor. Se o presente é reflexo do passado, o nosso futuro vai ser o reflexo das nossas escolhas do presente. Então, nós temos o poder, o controle de escolher como eu vou pensar. Ninguém controla o nosso pensamento. Eu posso estar dentro de uma cadeia e eu continuo sendo livre através do meu pensamento. Eu controlo, eu escolho. E à medida que eu escolho um pensamento melhor, eu consigo gerar frutos melhores para mim e para os outros que estão ao nosso lado. Então, eu queria fechar hoje a nossa conversa com um convite. Tem essa mágica aí de 3 semanas que a gente já viu que é um bom começo para a gente criar um hábito. E o meu convite para cada um de nós, num momento de transição como esse que a gente está vivendo agora, é que nos próximos 21 dias a gente identifique 3 coisas para agradecer. Coisas que eu recebi, coisas que eu estou recebendo, coisas que eu vou receber. E essas coisas não necessariamente são coisas que eu compro com um talão de cheque, com cartão de crédito, não. Pode ser a minha família, pode ser os pais que eu tenho, a oportunidade de trabalho, como eu estava conversando com o Davi. A gente encontrar formas de colocar gratidão dentro da nossa vida. Muita gente sugere de escrever. Eu tenho dificuldade de escrever. Para mim é mais fácil pensar. Mas aí, a hora que eu coloco a cabeça no travesseiro, que eu começo a fazer a minha reflexão de como é que foi o meu dia, imediatamente já começo a entrar na gratidão. As coisas boas que aconteceram. O dia sem dor. A oportunidade de ver o céu azul. De caminhar. De estar com a minha família. De poder ter tido uma refeição gostosa. Quando a gente sabe que tem tanta gente que não tem isso. A gente saber valorizar
as pequenas como as grandes coisas também. Mas a gente sabe que se você puder escrever, ainda é melhor, porque o cérebro assimila muito mais quando a gente coloca no papel do que quando a gente simplesmente pensa ou fala. Então, isso eu deixo à descrição de vocês. Mas o meu convite é que a gente faça esse exercício de gratidão. Porque a gente colocando mais gratidão na nossa vida, a gente vai melhorar a nossa qualidade de vida, a gente vai melhorar a forma como nós enxergamos o mundo. Apesar do mundo continuar o mesmo. Os problemas vão continuar os mesmos, mas nós vamos mudar a forma como a gente encara eles. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês nessa noite. Então, agora a gente vai convidando para que vocês coloquem aí perto de vocês o copinho de água para frutificar. Porque nesse instante os nossos anjos da guarda estão aos nossos lados. Eles conhecem as nossas dores, as nossas preocupações, eles sabem dos nossos sentimentos mais íntimos. Muitas vezes nós nos afastamos deles, mas basta que a gente convide eles para chegar mais pertinho, que eles venham pertinho da gente, cuidar da gente. Esses anjos guardiões que têm como responsabilidade maior nos ajudar a ser bem-sucedidos nessa encarnação. Então, se em algum momento a gente se sente atolado, afogado, assoberbado com os problemas do dia a dia, eles estão aqui para lembrar cada um de nós que nós não estamos sós. Eles estão aqui nos dando a mão, cuidando de nós nesse instante, dando aquele abraço acolhedor, aquele passe espiritual que equilibra todos os nossos centros de força, trazendo paz, luz, harmonia, alegria. Nós sabemos que os mentores estão aqui também, cuidando dos nossos familiares. Que quando nós fazemos um encontro como esse, a nossa casa inteira se ilumina. Que todos os que convivem conosco são ajudados, encarnados e desencarnados. Que essa luz que começa a vibrar dentro da nossa casa se espalha a todas as casas vizinhas, iluminando a rua inteira. Mesmo sem a gente saber, nós estamos ajudando a casa dos vizinhos também. Mestre amado Jesus, obrigada por mais essa oportunidade, por esse encontro. Obrigada pelo seu amor incondicional, pela tua presença amiga. Obrigada, Senhor, por sempre responder às nossas preces quando nós te chamamos. Obrigada, Mestre, por nos dar força, coragem, fé, resignação nos momentos de dor e de prova. Cuida de nós, Jesus. Protege a nossa família, a nossa casa, a nossa vida. Estimula-nos, Senhor, ao bom ânimo. Dai-nos coragem, olhos de ver as coisas boas do dia a dia. Ajuda-nos, Senhor, a ser servidores do bem e do amor, onde quer que nós estejamos. E finalmente nós te pedimos, Mestre amado, que fluidifique a nossa água, colocando para cada um de nós aquilo que nós necessitamos, para que nós tenhamos uma semana de muita paz. Graças a Deus.